A gente vai repercutir essa decisão do governo com a Isabela Garcia, que é analista de inteligência de mercado da Stonex, que já está aqui comigo. Isabela, bem-vinda aqui à nossa programação, querida. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Olá, bom dia. Realmente, muito obrigada pela oportunidade de comentar o assunto com vocês. Isabela, vamos lá, né? A gente tem agora o governo trazendo essa medida como uma resposta emergencial a essa alta do petróleo nesse momento, mas eu queria entender a tua leitura de fundo dessa história toda, do que a gente está tendo agora na prática. A gente está tendo agora uma ação anticrise que pode dizer que seria legítima ou pesa muito mais nessa decisão agora do governo, uma tentativa de interferir em preços com a visão política mais ampla nessa história, porque a gente não pode descartar que estamos em um ano eleitoral. E eu te pergunto isso porque, enquanto o governo defende que é uma medida neutra, do outro lado, a gente já tem diversas análises mostrando que essas contas não fecham. Então, eu quero entender qual que é o teu pano de fundo, é teu olhar sobre essa decisão, sobre esse pacote agora. Claro, bom, eu acho que a gente pode concordar que estamos num momento histórico, excepcionalmente, né? Mesmo na crise de petróleo, a primeira crise em 73, a gente não teve uma disrupção de oferta tão grande, ou seja, é realmente um choque que balança todo mundo. E o Brasil não é o único que está estabelecendo medidas para tentar conter os efeitos inflacionários e garantir o abastecimento de combustíveis. A gente vê os países da OCDE fazendo uma ação conjunta em prol desse objetivo de garantir a estabilidade de fornecimento. A Austrália também tem liberado estoques de diesel, gasolina para garantir a oferta doméstica. Então, o Brasil ele entra nesse hall, né, de países que têm estabelecido medidas para tentar conter os impactos inflacionários da guerra em seus territórios. A medida aqui dentro foi via preços, em outros lugares se tem realmente liberação de estoques estratégicos, mas não é o único país que está adotando medidas excepcionais para esse momento. Então, sim, o diesel é um tema muito mais sensível aqui dentro por conta dos seus impactos na cadeia de todos os outros setores, por conta da nossa dependência de frete rodoviário, mas também não dá para esquecer que é um momento histórico, excepcionalmente, e também acaba exigindo medidas excepcionais para lidar com essas crises. Mas zerar tributos, como a gente está vendo agora, isso é uma medida, zerar tributos para poder segurar esse preço na bomba, né? Isso é uma medida que resolve o problema dentro de um curto, médio ou longo prazo. O que eu quero entender é que se, na tua avaliação, se essa estratégia ela é sustentável, se o petróleo continuar no patamar elevado por mais tempo. Porque a gente tem, de um lado, o Irã muito resiliente nessa história de manter o Estreito de Hormuz fechado, manter os ataques, manter essa questão também da vingança por tudo que tem acontecido. Do outro lado, os Estados Unidos diz que deve, né, acabar em mais 2 semanas a guerra, mas a Israel tem uma visão diferente, que quer derrubar o regime. Ou seja, nada sinaliza de maneira muito clara o período. Então, é uma medida que consegue se sustentar caso o petróleo permaneça por mais tempo, dependendo da situação da guerra? Realmente é difícil de avaliar, mas é difícil também entender que é sustentável, exatamente porque é uma medida tentando conter preços via impostos, né? Então não é exatamente o preço no final do combustível que vai ser afetado e por conta, né, do alongamento do conflito, sim, tem chances dos preços continuarem num novo patamar, esse patamar mais alto, por mais tempo. Mas eu acho que o exemplo internacional é interessante para a gente olhar, porque mesmo essas alternativas que outros países têm adotado também são medidas para curar no curtíssimo prazo, porque é um problema realmente estrutural e um choque muito grande. Então, quaisquer medidas que sejam adotadas nesse momento têm uma validade bastante questionável, porque os impactos de tudo que tem acontecido no Oriente Médio são muito grandes realmente e tem poucas alternativas para tentar contornar esse novo patamar de preços que surpreendeu, foi do dia para a noite sem aumento, né? O petróleo antes do início da guerra estava sendo negociado ali em próximo de US$ 70 por barril e ontem fechou pela primeira vez acima de US$ 100 desde 2022. É uma situação realmente muito excepcional, eu bato nessa tecla, e que realmente é difícil entender se vai se manter por muito tempo, e essas medidas que têm sido anunciadas é realmente tentar conter no curto prazo com a esperança de que o petróleo e combustíveis no Oriente Médio encontrem outros caminhos de escoamento e encontrem alternativas que não dependam do Estreito de Hormuz ou que se tenha alguma articulação dos países ali com o Irã que
forneça, né, o fluxo de petróleo para o restante do mundo e que talvez normalize um pouco mais os preços, não para o nível que talvez a gente observava antes da guerra, mas para um pouco mais confortável, que permitiria aliviar aos poucos essas políticas que estão tentando remediar, né, o impacto dos preços para o consumidor final. Agora, Isabela, na prática, esse pacote agora do governo reduz pressão sobre a Petrobras ou aumenta ainda mais uma cobrança política para que a companhia segure qualquer tipo de reajuste? Por que eu te pergunto isso? Obviamente que existe sempre uma preocupação do mercado quanto à questão de autonomia da estatal ou de interferência política na estatal. E se a gente der uma olhada no relatório da Abicom, que já foi atualizado hoje, dia 13, né, de março, a paridade ou a disparidade com o preço internacional agora nos polos da Petrobras é de 72% nesse momento, o que significaria a necessidade de um reajuste de R$ 2,34. Então, como que você analisa agora? Isso realmente reduz a pressão sobre a Petrobras ou ainda aumenta a cobrança política para que a estatal segure qualquer tipo de reajuste? Eu entendo que a medida realmente é para tentar limitar os impactos no curtíssimo prazo, mas a Petrobras, ela tem esse espaço de não repassar integralmente os preços internacionais pela nova política de precificação. A gente não sabe os instrumentos que levam a Petrobras a precificar o preço final, né? Então ela teria esse espaço para esperar talvez uma normalização das cotações internacionais antes de passar a um ajuste definitivo. Porque realmente o que a gente observou, por exemplo, essa semana foi uma grande volatilidade de preços internacionais. Então, talvez a medida nesse curtíssimo prazo de algumas dias, semanas, tenha efeito para limitar esse repasse que tem sido feito ao consumidor final sem que se tenha reajuste de preço da Petrobras, mas a gente entende, né, que caso se mantenha nesse ritmo por mais semanas, né, por esse novo nível de preços muito alto, haveria necessidade sim de talvez um reajuste a fim de realmente entrar em conformidade, porque é uma disparidade muito grande para conseguir ser sustentada, né? A gente tem uma exposição grande, especialmente por causa do diesel. Então, é necessário essas medidas, talvez de curto prazo, para evitar esse repasse que tem sido feito mesmo antes da decisão da Petrobras, mas que não necessariamente isentaria a estatal de fazer o reajuste, porque, como você mesmo mencionou, esses 64 centavos estão muito distantes dos mais de R$ 2 que está sendo de diferença em relação aos preços internacionais, né? Agora, Isabela, olhando para um cenário um pouco mais à frente, né? Agora dando essa perspectiva para quem está assistindo a gente agora. Se o conflito não desacelerar tão cedo, a gente tem agora uma primeira medida, uma primeira resposta do governo federal. Quais seriam os próximos capítulos prováveis para o Brasil, as próximas saídas, né? Ou seja, novas medidas sobre combustíveis, talvez maior pressão também sobre a Petrobras, reverência maior ao risco fiscal, ou seja, quais seriam as próximas medidas, as próximas saídas aí para o Brasil, caso a gente não tenha um conflito se resolvendo no curto prazo? Eu acredito que a principal preocupação num cenário que o conflito se prolongue por muito prazo é realmente garantir o abastecimento. A gente vê que nas previsões de entrega de combustíveis para março, por exemplo, que o volume está em níveis normais, um pouco abaixo, mas normais, isso porque as compras de março aconteceram antes da guerra, então os navios estão chegando e isso deve garantir o abastecimento. E eu vou colocar médio prazo, considerando pelo menos um mês de conflito, né? Entendendo que a gente tem espaço ainda para lidar. Conforme o conflito vai avançando, vai se pressionando também, a situação internacional vai chegando no questão de disponibilidade de compra de diesel no mercado internacional, aumento de preços. Então, realmente, as alternativas elas passam a ser um pouco mais estreitas para tentar garantir o abastecimento interno e na via para o consumidor final, talvez medidas realmente para contornar esse aumento de preços via a isenção de tributos, ela já foi utilizada quando se teve a guerra entre Rússia e Ucrânia. E ela se durou bastante tempo. Poderia ser uma outra alternativa, já tem sido feito para o diesel, poderia também se estender para a gasolina. Mas nesses casos, realmente, a preocupação é garantir o abastecimento e também evitar esse aumento de preço para o consumidor final. E a medida mais que o governo pode atuar realmente na frente é reduzir impostos, mas, em geral, a gente espera que não se
dure tanto tempo e que se encontrem alternativas, porque os próprios países ali do Oriente Médio têm buscado desviar parte da oferta para vias alternativas, como o Mar Vermelho ou canais fora do Estreito de Hormuz. Os próprios Estados Unidos têm liberado as sanções em cima da Rússia, e a Rússia é um importante fornecedor de petróleo, mas especialmente de diesel para o Brasil. Então, se tem essas alternativas que o mundo inteiro está buscando para tentar controlar esse choque de oferta, e isso pode também limitar esse aumento de preços que a gente tem visto nos últimos dias. Minha querida, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com a Isabela Garcia, que é analista de inteligência de mercado da StoneX. Bem-vinda sempre. Bom final de semana para você e até uma próxima. Muito obrigada para vocês também. Até mais.